Olá, vestibulandos, tudo bem? Sou o professor Sérgio Campos, professor de Redação e de Língua Portuguesa. Recebi um convite bastante especial do professor Jean, do canal Geografia, e responsável pela plataforma Gabarita Gel, para poder participar dessa aula com você. Você que vai para a segunda fase da Unesp e especificamente está preocupado com a redação. Eu hoje vou mostrar para você uma redação modelo, uma redação que foi de um ex-aluno que fez o último vestibular da Unesp, e dizer para você do que você precisa para conseguir ir bem nessa prova de redação que vai ocorrer no segundo dia dessa segunda fase da Unesp. Vamos juntos? Bora lá! Bem, eu vou pedir licença para você para eu falar o básico, aquilo que provavelmente você já saiba. Você, como um bom aluno que está na segunda fase, já foi alertado, por exemplo, dos critérios de nota. Você tem que prestar bastante atenção qual é o tema proposto para você, quais são os eixos temáticos que aparecem. E para isso daqui, eu vou te dar um exemplo logo, porque eu vou retomar os 3 últimos temas que a Unesp colocou. E numa questão prática, nós vamos debater sobre tema. Outra recordação que eu quero fazer brevemente com você. Cuidado com estrutura e coerência. A estrutura você sabe muito bem. A estrutura é aquela estrutura do texto dissertativo. E essa estrutura você está muito bem fundamentado. Você sabe que existem 3 momentos: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, você vai apresentar o tema, mostrar que você compreendeu e apresentar a sua tese, a sua linha argumentativa. O desenvolvimento, literalmente, você desenvolve, você argumenta, você dá a sustentação à tese que você está defendendo. E a parte da coerência, ela vai pegar a organização e a consistência do conteúdo que você está apresentando no desenvolvimento. Como assim, professor? A partir do momento que você assume um posicionamento, a sua argumentação tem que embasar de maneira lógica essa tese. Professor, está muito vago, eu quero entender melhor. Vou te dar um exemplo muito breve. No meio de 2018, foi colocado o tema sobre ampliação do porte de arma aos cidadãos brasileiros. Se isso reduziria a violência? Era uma pergunta. A sua obrigação era dizer que sim ou que não. Aí concentra. Suponhamos que você tivesse escrito essa redação e tivesse adotado a seguinte tese: sim, a ampliação do porte de arma reduziria a violência no Brasil. Tudo bem. Uma vez que você assumiu o seu posicionamento, agora a sua argumentação tem que, de forma bastante fundamentada, tem que estruturar o porquê que sim. Por quais motivos que essa ampliação vai diminuir a violência no Brasil? O que você não poderia fazer? Daqui a pouco você vai ver o que você precisa fazer. O que você não poderia fazer, por exemplo? Você diz que sim? De repente você coloca no seu argumento que a população brasileira, em sua maioria, não tem preparo psicológico nem técnico para utilizar armas. Bem, isso que você citou agora não está fundamentando a sua tese. Isso é uma contradição. Logo, você poderia perder ponto nessa competência 2 do critério de nota. Então preste muita atenção. Você tem que pensar de maneira muito estratégica qual vai ser o seu posicionamento e quais vão ser os argumentos que você vai utilizar, porque esses argumentos têm que estar em total sintonia com o posicionamento que você assumir na sua introdução. Enfim, competência 2, estrutura e lógica argumentativa. A terceira competência tem a ver com critérios da língua portuguesa, ou domínio da norma culta, crase, concordância, pontuação, por exemplo, ou então relacionado a elementos linguísticos, aqueles que explicitam a sua sequência argumentativa, que são conjunções, pronomes e sinônimos. Tudo muito vago. Daqui a pouco você vai ver exemplos claros disso. Agora, quero chamar a atenção só para 2 detalhes também, 3 detalhes. Primeiro, número de linhas. Está no edital, você sabe que é mínimo 15 e máximo 30 linhas. Pergunta muito frequente: professor, eu uso título ou não? A FUVEST, por exemplo, na folha de redação dela, ela deixa um espaço separado para título. FUVEST, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Eu ainda vou colocar uma segunda aula para vocês aqui do Geografia. Agora, na Unesp, está no edital dela que o título tem caráter meramente facultativo e ele não está ligado a nenhuma das competências de nota. Logo, você pode pôr ou não. Cuidado que se você não tem familiaridade com o título, minha sugestão, não ponha. De repente você vai colocar uma palavra que, suponhamos, você tem dúvida quanto à escrita e pelo nervosismo do contexto você erra a ortografia. É um péssimo cartão de visita para o corretor. Se você tem uma familiaridade, é muito criativo, muito inventivo e quer usar título, coloque. Todavia, deu alguma insegurança, não se exponha a erro. O título, então, ele vai ter um caráter facultativo. E no seu edital também da Unesp, está falando sobre os textos de apoio,
que alunos que repetirem muitas informações dali, que se embasarem muito nos textos de apoio, nas informações colocadas ali, vão ter notas muito penalizadas. Então cuidado, os textos podem te servir de inspiração, mas busque usar um repertório próprio específico. Tudo bem? Antes de mostrar a redação do meu ex-aluno que fez a prova da Unesp, eu quero comentar com você perfil de tema. Recapitule três últimos temas que ocorreram na Unesp. Ela falou inicialmente, por exemplo, no final de 2017, tá? O vestibular de 2018, sobre prisão especial para portadores de diploma. Afronta a Constituição? Os textos de apoio explicavam o que era prisão especial e era muito interessante. Um texto neutro, explicando o que era, um texto de alguém favorável à prisão especial, mostrando a necessidade dela, e um texto de alguém contrário à prisão especial. Logo, você deveria assumir um posicionamento. Sim, de repente, isso é uma afronta à Constituição, que preza a igualdade. Sua argumentação deveria sustentar esse ponto de vista. Ou dizer que não, isso não é uma afronta à Constituição e por que não seria uma afronta à Constituição? Perceba, a Unesp, no final de 2017, fez uma pergunta e criou seu posicionamento. No meio de 2018, a Unesp colocou um tema para você falando sobre liberação da porte de armas a todos os cidadãos, se isso reduziria a violência ou não. Exemplo que eu dei para você há alguns minutos agora. E o último vestibular que ela fez no final de 2018 foi muito interessante. Ele fez uma pergunta bastante filosófica. Compro, logo existo? Visualize que aqui você não tem um problema social explícito, como foi, por exemplo, liberação do porte de arma. Liberação do porte de arma é algo concreto. Ou seja, as pessoas podem comprar armas ou não, porque você tem um problema muito cotidiano, que é a violência. Você pode falar, professor, beleza, mas olha, consumo, muita gente consome, é um ato cotidiano, tudo bem. Agora, o consumo ligado ao caráter de existência. Esse daqui seguramente foi um dos temas mais complexos para os alunos produzirem, porque eles deveriam abordar dois tópicos temáticos: o ato de comprar, o consumir, aliado à existência. Ou seja, será que o aluno entendeu de fato o tema? E qual seria aqui o tema? Bem, no ato de comprar, as pessoas sentem que elas existem? Existe uma reafirmação da existência no ato de comprar? Foi um tema bastante complexo. E, especialmente sobre esse tema, eu vou mostrar para você agora uma redação de um ex-aluno. Eu tenho o hábito de pedir para que meus ex-alunos passem para mim os seus espelhos de redação do Enem, e quando eles fazem FUVEST, Unesp, a mesma coisa, que eles me enviem. Tanto que a nossa próxima aula sobre FUVEST, eu vou mostrar para você também uma redação de uma ex-aluna que foi aprovada. Vou mostrar hoje para você uma redação de um ex-aluno que fez exatamente esse tema aqui do ano passado. Vou pedir desculpa porque o aluno mandou um print. Então a imagem que vai aparecer aí não está uma imagem muito legal, porque inclusive tem parte do celular ali que dá para ver que foi printada. Enfim, dá uma olhada na sua tela, essa foi a redação do aluno. Bem, você está visualizando aí, né? Você percebe que ele tirou o print às 11 horas da manhã, né? Enfim, o aluno printou e me enviou a foto. Ele fez 30 linhas, tá? Parou exatamente na 30ª linha. Visualize que ele fez 4 parágrafos. O primeiro parágrafo aí está com 6 linhas. O segundo parágrafo que ele fez com 9 linhas. Terceiro parágrafo também 9. Último parágrafo também com as 6 linhas. Então você visualizou que ele conseguiu fazer as 30 linhas. Agora vem para mim. Perceba que houve uma regularidade no tamanho dos parágrafos. Introdução e conclusão, que são os parágrafos mais breves, tá? Com linhas até iguais, e desenvolvimento também. Evidentemente, os parágrafos de desenvolvimento foram os parágrafos mais fartos. Agora, eu faço questão de mostrar para você parágrafo por parágrafo. E hoje nós vamos dissecar o que ele fez para que tivesse tirado uma boa nota. Ao final, vou dizer para você quem é esse aluno e qual foi a nota que ele tirou nessa prova da Unesp. Lembrando, o tema, compro, logo existo? Existe, tá? Agora que eu fui ver. Compro, logo existo? Vejamos então ali os textos de apoio. Olha só o primeiro parágrafo. Há muito consumo material relega à humanidade um ideário de existência e sustento espiritual. Embora a aquisição de bens físicos tenha trazido aos seres humanos um sentimento de alívio em meio aos seus mais diversos afazeres cotidianos desgastantes, a compra desenfreada ao longo dos últimos anos tornou-se pré-requisito básico para que homens e mulheres vejam a causa de sua existência e resolução de seus problemas. Logo, aprofundar-se nessa doentia relação entre a psique humana e o mundo material para o consumo é um ato de suma primazia.
Muito interessante a introdução que ele fez. Clara, objetiva. Agora, eu nesse instante vou mostrar para você em quais momentos ele foi muito estratégico e onde ele foi muito feliz para ter conseguido uma nota boa. Concentra. Volta para sua tela agora com o parágrafo analisado. Ele fez 3 períodos. O primeiro período terminando aí na segunda linha, fez o segundo período e o terceiro. Visualize que a cada começo de período ele utilizou um articulador textual. Para começar o segundo período ele utilizou o embora e para começar o terceiro e último período ele utilizou o logo. Se é o último período, período de conclusão, utilizou um articulador conclusivo. Agora o que eu destaquei para você? Olha só que no primeiro período, em azul, estão ali os 2 tópicos do tema, consumo e existência. Ou seja, na introdução ele já aborda na primeira frase os 2 tópicos, os 2 eixos temáticos. No segundo parágrafo, em vermelho e destacado, concentra. A compra desenfreada tornou-se pré-requisito básico para que homens e mulheres vejam a causa de sua existência e a resolução de seus problemas. Ou seja, qual foi a resposta dele? Sim, comprando, as pessoas estão existindo. Agora visualize esse último período. Ele deixou claro ali os 2 tópicos que ele vai abordar: desenvolvimento, psique humana e mundo material para consumo. Vamos dissecar um pouco melhor agora? Visualize que na introdução ele dividiu em 3 períodos e nessa divisão de 3 períodos ele apresentou 3 momentos de ideias bastante claras. Você viu que no primeiro período foi o tema, os 2 eixos. Você percebeu que no segundo ele deu uma resposta, ele colocou aqui entre aspas, sim, comprando as pessoas sentem que elas existem, e muito estratégico, que no final do período, no final da introdução, ele faz 2 afirmações que seriam ali o projeto de texto dele. Ele vai falar sobre a questão da psique humana, ele aborda também sobre o mundo material para consumo. Ele fez 2 afirmações, e essas 2 afirmações estarão ali no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Nesse momento, ele deixa claro para a banca de examinadores: eu organizei meu texto. O meu texto possui uma rota, ele tem um início claro e ele vai ter o seu destino final também bastante claro. Enfim, uma introdução bem feita porque deixou bem demarcadas as etapas da introdução. Vamos para o segundo parágrafo, olha na sua tela. De certa forma, a lógica capitalista incorporada mundialmente de que a existência moral e física procede dos simples atos de comprar é um conceito já explanado pelo geógrafo brasileiro Milton Santos. Segundo ele, após o fenômeno da globalização dos anos 90, um redimensionamento moral humano acerca de sua vivência nesse mundo é criado acerca de novos e persuasivos métodos publicitários, logísticos e de integração humana como a internet. Por conseguinte, essa revolução capitalista socioeconômica mundial permitiu com que a humanidade criasse um ideário qual atribui a existência e valores morais humanos por base de bens que consome. Na prática, isso é rotineiramente observado em milhares de compras via redes sociais, shopping centers, sites virtuais e entre outros meios. Olha só, por que esse segundo parágrafo foi bem escrito? Acompanhe comigo. No desenvolvimento 1, que foi o segundo parágrafo, houve 4 períodos. O tópico frasal, e nesse tópico frasal ele reafirma o que ele tinha colocado no final do primeiro parágrafo, ou seja, o D1, a frase 1, que ele fala de psique humana, a compreensão sobre o que acontece na questão moral. Enfim, e ele termina o tópico frasal usando o repertório. Ele cita sobre o Milton Santos. Após fazer a citação, no período seguinte, ele explica qual que é o valor dessa citação, porque é interessante você ter um repertório. Só que esse repertório não pode ficar jogado, aleatório, de qualquer jeito. Não. Ele faz a explicação. O que tem a ver a ideia do Milton Santos? E aí a gente vai ver daqui a pouco. Ele explica. No terceiro momento, ele vai assimilar o que essa citação do Milton Santos tem a ver com o tema. É no terceiro parágrafo que ele faz a ponte conectiva e muito estratégico. O último período, ele termina mostrando um exemplo. Dá uma olhada agora no parágrafo analisado para você visualizar tudo isso que eu mostrei aqui. Olha a sua tela. Concentra que está sublinhado aí sobre lógica capitalista, na existência moral e física que precede simples ato de comprar, que tem a ver com aquela psique humana que ele fala na introdução. Citou o Milton Santos no final do tópico frasal. Perceba novamente em verde, os articuladores textuais que tem a ver com a competência 3 da Unesp. De certa forma, segundo ele, por conseguinte, na prática, novamente, em cada começo de período, ele utilizou um articulador textual.
Ainda no tópico frasal, em azul, ele mostra o recorte temático. Existência moral pelo simples ato de comprar. Ou seja, compro, logo existo. Ele repete o tema aí. Segundo período, segundo ele, toda a explicação do que o Milton Santos abordava. Terceiro período começa por conseguinte, ou seja, baseado nisso, essa revolução, e ele assimila com um tema que está em azul para que você enxergue. A humanidade criasse um ideário, o qual atribuía a existência a valores morais humanos por base de bens que consome. E finaliza dando um exemplo. O como que virou, de fato, cotidiano as pessoas utilizarem redes sociais, shoppings, para estarem comprando. Perceba, então, que foi um parágrafo bastante bem escrito, por esses momentos que ficaram bem demarcados. Vejamos agora o terceiro parágrafo. Em vista disso, a supressão entre valores morais e éticos tão importantes para a causa humana é mediada pelas compras. O filósofo britânico Nick Couldry, com o seu livro Por que a Voz Importa, já relata e demonstra como essa crise de valores internos ocorre mediante da preocupação atual de consumo a fim de garantir uma identidade própria, uma voz social que tem importância. Contudo, assim como o pensador relata e é observável na modernidade, o consumo apenas investe o ser humano de existência por um curto período de tempo por suas roupas e bens materiais da moda. Portanto, o ato de comprar garante valor existencial, mas efêmero e como resultado de uma crise interna de valores pessoais pouco consolidados. Perceba que foi um parágrafo muito bom. Novamente bem organizado, com conteúdo. Agora visualize, tá? Não conteúdo jogado aleatório. Como que foi feito agora o terceiro parágrafo? No tópico frasal, ele assimila falando de compras. Termina o tópico frasal falando de compras. Ou seja, ele confirma no tópico frasal a segunda rota argumentativa que ele falou no final do primeiro parágrafo. Bem, fala então sobre compras. Segundo período, novamente ele faz uma citação, agora do Nick Couldry, do livro Por que essa Voz Importa. Agora, não só joga a citação, cita e explica qual que é a lógica, qual é o conteúdo da citação desse livro. Para, na sequência, ele fazer uma assimilação. E é interessante que ele faz uma assimilação bastante crítica. Sim, comprando as pessoas sentem que existe. Todavia, uma existência efêmera, mostra um vazio existencial. Dá uma olhada agora no parágrafo analisado para você visualizar esses momentos aqui. Termina o tópico frasal falando sobre compras, faz a citação do Nick Couldry com a explicação, né? Crise de valores internos ocorre mediante a preocupação pelo consumo. Terceiro período, contudo, assim como o pensador, e é observável, o consumo investe de curto período de tempo, né, essa existência humana por um curto período de tempo, e ele termina dizendo que esse ato de compra demonstra um valor essencial bastante efêmero. Bem, você enxergou que foi um parágrafo bastante bem organizado. Vamos finalizar então? Olha só o último parágrafo. Destarte, a existência humana é atualmente alimentada pelo consumo de bens físicos e aquisição de poder material. Abarcadas em um tempo e espaço controlados pela lógica capitalista ditadora de seus desejos e marcados por uma decadência moral, homens e mulheres têm suas vidas alimentadas e mantidas pelas compras. Desse modo, a formação de seres humanos bestiais e alienantes é uma perspectiva futura, caso esse panorama de vidas inteiras regadas pelo consumo capitalista seja perpetuado ao longo das próximas gerações. Bem, visualize que houve 3 períodos e 3 momentos na conclusão que o aluno fez aí. Percebe que no tópico frasal ele retoma o tema e a tese, ele retoma o eixo temático, reafirma o posicionamento dele, quando ele fala sobre a questão de existência, tá? A existência ligada a consumo. No segundo período ele sintetiza o que ele colocou na argumentação. Basicamente o que ele colocou nos 2 parágrafos de argumentação, ele faz uma síntese resumitiva aqui. E termina fazendo uma perspectiva, uma projeção. Como que ele vê o futuro? Esse tema, como que ele enxerga no futuro? Olha só no parágrafo analisado para que você identifique estes 3 momentos. No tópico frasal, existência humana é alimentada pelo consumo de bens. Ou seja, retoma o tema num caráter afirmativo. Sim, consumindo as pessoas sentem que existem. No terceiro parágrafo, ele retoma o que foi dito, a lógica capitalista, da decadência moral, de homens e mulheres por vidas mantidas por compras. E termina falando que, mantendo o viés crítico dele, né, seres humanos bestiais e alienantes, a perspectiva futura, caso nada seja feito, tá, é que seja permanecida essa ideia de existência ligada ao ato de consumo. Bem, você percebeu que a redação atendeu plenamente às 3 grandes competências que a Unesp exige: adaptação ao tema,
colocar de maneira bastante organizada o que é a estrutura do texto retativo, juntamente a consistência argumentativa e expressões linguísticas. Essas 3 competências muito bem trabalhadas nesse texto. Por fim, quero apresentar para você o meu ex-aluno, dá uma olhada aí na sua tela. Este foi o Gustavo Bottari, que hoje faz medicina na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, foi ali aprovado, e dizer para você que essa nota da Unesp, até o ano passado, ela varia de 0 a 28. E ele, com essa redação, conseguiu 25,455. Ou seja, conseguiu uma nota bastante expressiva para essa redação de Unesp. Para você, então, que vai fazer a prova nos próximos dias, se concentre, que basicamente são essas competências presentes nessa redação que você vai precisar levar para a sua redação no dia da prova. Tudo bem? Espero ter ajudado. Um abraço imenso. Até a próxima.